que vieram dos originais. Tá tudo bem aí? Beleza? Tranquilo? Então, ela foi um processo, né? Ela foi um processo que ela foi exatamente sendo copiada até chegar onde nós chegamos hoje com as traduções que nós temos hoje, né? Com as traduções. E aí vem um grande problema, né? Vem um grande problema, que muitos interpretam a Bíblia conforme o seu modo de pensar, o seu modo de viver, né? Segundo as suas cognições, e interpreta de forma muito subjetiva a Bíblia. Isso pode causar um problema para quem estuda a palavra de Deus. Se você for, na verdade, olhar para a Bíblia só de uma forma subjetiva, sua, e para dar uma explicação, nós vamos ter alguns problemas. Porque nós temos que, na verdade, ensinar e ministrar e aprender aquilo que a Bíblia está dizendo, aquilo que ela é, aquilo que ela foi escrita, não naquilo que nós pensamos, né? Não naquilo que nós pensamos. É por isso mesmo que às vezes saem muitas heresias, muitos conceitos errôneos, entendeu? Com a questão de não entender essas regras da hermenêutica, né? Então a Bíblia tem sim algumas regras, né, a serem seguidas. Não só regras, mas também como princípios imutáveis que nós temos que seguir para a interpretação. Porque não sei se você já prestou atenção, já ouviu muitas vezes, alguém fala assim, a Bíblia falou assim comigo, o outro fala assim, não, mas falou assim, não, mas falou assim. Sempre tem, na verdade, as discussões, né? Você observa que tem muita discussão com respeito de um versículo, né, de um texto, de um livro da Bíblia. Sempre tem discussões. Por que suscita essas discussões? Exatamente por falta de uma interpretação adequada, logística, com regras e princípios. Então, a Bíblia, ela segue, sim, um critério, né? E nós vamos estudar um pouco. Eu sei que isso aqui é só uma gota no oceano, para nós entendermos, né? São aulas de 1h30, 2 horas. E para estudar, na verdade, hermenêutica, nós estudamos há muito tempo, né? 2 anos, 1 ano. Mas eu creio que, a partir do momento que eu vou norteando, vocês vão estudando, vocês vão pesquisando. Eu já até fiz a indicação de um livro, eu acho que vocês obtiveram aí, não obtiveram o livro? Eu fiz a indicação lá no grupo, né? Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com esse livro e o livro que nós estamos adotando, tá certo? Então, para a aula não ficar pesada, maçante, né? Eu sei que realmente por vídeo, né, online, né, não é a mesma coisa que está dentro de uma sala de aula. Eu vou trazendo dessa forma que a gente possa ir conversando e tratando esses assuntos da hermenêutica, ok? Então, posso fazer a primeira pergunta? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é hermenêutica? Aí tem um conceito de hermenêutica fechado, que eu gosto, que diz que é a ciência, olha só, hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. Vou repetir para vocês, tá? Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. Ponto. Objetivo. Tem alguma dificuldade de vocês entenderem esse conceito? Não. Ciência, por quê? Porque tem princípios. Princípios, né? Tem princípios. E arte, porque é uma tarefa, né? Então, nós temos a ciência e temos a arte. Princípios, nós temos a tarefa. Então, hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. A Bíblia precisa ser o quê? Ser o quê? Interpretada no pé da letra, né? Interpretada na sua literalidade. Isso. Entendeu? Depois eu vou explicar isso. Na sua literalidade. Tá ok? Quando eu falo literalidade, eu estou dizendo também que tem uns simbolismos, ok?
Nós temos que entender esses princípios. Vamos chegar lá com calma, porque tem que ser em dose homeopática. Porque senão Mas esse simbolismo, professor, é referente a quê? Na verdade, vem através das figuras de linguagem que a Bíblia adota, né? Como poesias, metáfora, parábolas, né? As teses, né? Aquela coisa, síntese, sabe? Então, eles trabalham nessas figuras de linguagem, são várias figuras de linguagem, né? Então, a Bíblia trabalha, você vê, Jesus não falava por parábolas, né? Metáforas, sim, línguas poéticas, sapienciais, salmos, né? Livros proféticos, entendeu? Então, tudo isso tem que ser interpretado na forma que realmente a Bíblia nos dá essa autoridade. É isso que nós temos que entender, né? Porque senão a gente faz uma salada, né? A gente faz uma salada e não consegue fazer a interpretação correta. Ok? Ok. Ok, né? Alguma pergunta aí? Pode fazer, irmãos. Tem que ser já para não ter problema. Então, a hermenêutica é para interpretar mesmo. Vamos estudar isso aí. Interpretação da palavra de Deus. Se vocês observarem, essa questão de interpretação, se você perguntar para mim, pastor Marcel, a Bíblia é um livro fácil, né? Certas passagens são fáceis, mas tem muitas passagens difíceis. Vocês concordam comigo ou não? Concordo. Não é? Tem passagens emblemáticas, né? Que requer um esforço maior, entendeu? De nossas consultas, de nossos estudos, né? E de nossa entrega. Então, a Bíblia, ela realmente não é um livro muito fácil, porque ela está num âmbito histórico, né? Geopolítico e num âmbito espiritual, né? Tem toda uma interpretação, né? Para entender. E cada livro é um livro ímpar, mas todos estão correlacionados. A Bíblia, ela mesmo se interpreta por si só, ok? E o ponto neofrágico, o ponto principal é Cristo, o Messias, tá? Não podemos tirar Cristo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a hermenêutica que nós fazemos, a hermenêutica bíblica. Ok? Ok. Ok? Estou entendendo aí, mais ou menos? Então, né? Então, quando eu falo do simbolismo, Helene, né? Helene perguntou? Helene. Quando eu falo do simbolismo, até no livro que eu indiquei para vocês, se você for ver as figuras de linguagem, eu vou só passar rapidinho para você ter uma ideia. Quantos tem aqui? Olha aqui. Só para vocês terem uma ideia. Entendeu? Para poder interpretar acertadamente as Sagradas Escrituras, né? Nós temos várias figuras de linguagem que são... nós temos a símile, olha só, a símile, nós temos metáforas, nós temos hipocatástase, olha só, cada nome. Isso aí nós temos que conhecer nessa questão da literatura em português, não tem que saber das figuras de linguagem em português, né? Nós temos também a metonímia, entendeu? Isso tudo só na Bíblia, né? Tem a merisma, né? Temos a personificação, o antropomorfismo, esse é bem conhecido nosso, né? Essa é uma figura de linguagem, consiste na atribuição de qualidade. Professor, esse negócio que o senhor falou aí agora, esse símbolo, né? Tem um versículo que o senhor vai falar assim, ó, esse versículo está sendo interpretado pela metáfora. Tá. Não, vamos falar, eu vou comentar com vocês cada um desses, porque eu só estou dando uma adiantada para vocês saberem, como você perguntou, sobre as figuras de linguagem, né? Eu estou trazendo... As figuras, sim. Tá? Aí, mas eu vou trazer depois para vocês alguns exemplos, tá ok? Para a gente poder nos nortear, tá certo? Só para antecipar. Então, temos o antropomorfismo, a antropopatia. Então, tem várias figuras de linguagem que a Bíblia,
na verdade, ela expõe. E nós temos que saber interpretar isso, né? Nós temos que saber interpretar isso. Para quê? Para não sair do trilho, do entendimento literário, racional e espiritual que nós vamos ministrar, que nós vamos explicar. Não é? Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês comecem já a se familiarizar. Tá certo? Familiarizar. Então, se eu perguntar para você de cara, o que é hermenêutica para você? O que você responderia? A ciência e a arte de interpretar texto bíblico. Pronto. O que é uma interpretação? É você analisar os textos, não é isso? Adequadamente, como é? Não é? Então é Verdade. isso. Então, o que vocês... A gente não precisa complicar as coisas, né? Porque em hermenêutica, na verdade, é interpretação, né? Uma interpretação da Bíblia adequadamente. Você pode trazer alguns conceitos formados também, que você sabe. É exatamente para isso, para interpretar. Não é? Não teria problema nenhum, ok? E, então, a hermenêutica trabalha isso aí, tá? Aí nós vamos entender o seguinte. Você me permite eu pegar uma água ali para mim? Estou falando muito, vai estar ressecando a minha garganta. Pode ser? Rapidinho, Pode tá? ser. Vou ao banheiro tomar a volta. Já, já. Enquanto o professor deu um tempo, quem escreveu lá no grupo que quer o livro, vai no meu privado e fala para mim, que eu vou mandar um recado para o rapaz aqui, que ele vai imprimir. Ficou, Tá, parece beleza. que é 30, viu? 30 reais, né? E 18 outros. É tudo 41. Eu vou querer, só que eu vou no seu privado na hora que terminar aqui, pode ser? Não, sim, porque aí eu vou falar para ele vai imprimir e eu vou passar um telefone para vocês, porque aí vocês vão lá no setor universitário, ou pega, ou ele entrega tudo aqui. Eu moro no Jaó, não sei onde que vocês moram. Eu moro no Jaó, aí se você puder trazer para sua casa, eu pego na sua casa. Não é eu que vou trazer, não. Eu vou falar para ele. Bem-vindo, irmãos. Aí, ó. Bem-vindos. Verdade. E aí, pessoal? Eu gosto de perguntas, eu gosto de compartilhar com vocês. E aí? Tá tudo tranquilo? Irmão César, Yoshida? Tranquilo. Helene, a Júnior. Não, é porque eu sou Luciana. tímida, eu pergunto pouco. O pessoal aqui é tudo tímido, viu, professor? Não, mas tem isso não. Aqui todo mundo está aprendendo, até eu. Até eu estou aprendendo. Porque essa disciplina, ela não é uma disciplina fácil. Você vai ter que entender isso. Ela é um pouco pesada, porque você vai nos colocar na parede por algumas interpretações. Por exemplo, quando Jesus diz assim, eu sou a porta. Não é? Só para vocês terem uma ideia. Isso é uma figura de linguagem, né? Entendeu? Metaforicamente, eu sou a porta. Ele estava dizendo que ele era de madeira? Não. Não é? Não é uma figura de linguagem? Se você for na literalidade mesmo, não, eu sou a porta. Então, que Jesus é uma porta, será? Não é? Eu sou o bom pastor. Ele está dizendo que era o bom pastor de ovelhas? Ele usava as ovelhas, né? Exatamente? Não. Ele está dizendo que ele era um homem que cuidava das pessoas. Não é? Eu sou o caminho. Jesus é um chão, é o caminho. Ele está dizendo que era o chão? Não. Não é? Caminho que leva alguém a algum lugar, né? Então, Pois ele é o é. caminho que leva Então, isso é uma figura de linguagem. linguagem. Né? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Entendeu? Figura de linguagem. Aí depois nós vamos ter que classificar, nós temos que aprender a classificar cada figura de linguagem desse. Isso requer muito estudo, não é uma coisa muito simples. Né? Mas você entende que ele está falando figuradamente, né? Nós sabemos. Quando ele falava por parábolas, né? Por parábolas. Então, Aí o crente fica doidinho, pastor, querendo pôr o camelo no fundo da agulha. Pois Tadinho. é, exatamente. Olha só. Entendeu? Tudo isso que vocês estão falando, isso requer uma análise interpretativa
dentro daquilo que é literal, daquilo que é figura de linguagem, de tudo isso para poder fluir tranquilo sobre as Escrituras. Né? Sobre as Escrituras. Então, nós Pastor, temos que... eu achei interessante, até foi porque eu comecei a ler, né, essa hermenêutica. Eu brinquei com a menina que eu achei meio complicado, mas vem abrir meu entendimento no intuito da parábola do filho pródigo. Uhum. Eu tinha ouvido uma mensagem que falava que o filho tinha desprezado os pais, quis a herança e foi embora. E aquele mais velho ficou protegendo o pai, lutando pelo pai e fazendo tudo pelo pai. E o filho que desprezou o pai, quando voltou, teve a festa. Uhum. E todo mundo acha que o filho mais velho, o filho mais novo, que era rebelde, né? Mas não foi nada disso. Jesus estava explicando para os fariseus lá que do jeito que o pai perde e fica feliz em buscar aquela ovelha, aquele filho, era nós com o Pai Celeste, né? E a pessoa vem falar do mais velho. Eu achei aquilo tão esquisito. Mas é por isso mesmo que eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa é uma questão de interpretação subjetiva, como eu falei para vocês. É errado, não é, pastor? O que nós temos que entender? Eu penso assim, bom, nós temos hoje uma gama de literaturas, entendeu? Uma gama de literaturas e pessoas capacitadas para poder te orientar em leituras para fazer um comentário bíblico, ok? Tem vários comentários bíblicos extraordinários, né? Muito bom, para nos orientar. Então, quando nós olhamos para esse do filho pródigo ali, na verdade, o sentido ali literal daquilo que Jesus está falando, ele fala do filho pródigo, da dracma perdida, né? E do outro, esqueci aqui, filho pródigo, dracma perdida, e a vela acesa, a candeia acesa. São 3 parábolas que ele fala ali. E é interessante observar que ali ele está falando exatamente, só você ter uma ideia, ele está falando dos gentios, né? Exatamente de Israel, quando você estuda. Entendeu? Esse é o sentido nas entrelinhas do estudo daquilo ali. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora com vocês, não, porque senão a gente vai longe, né? Tá? Então, não vamos longe. Então, o gostoso disso tudo, que eu acho bacana, que eu acho legal, é que a gente começa a entender a realidade do texto. A realidade do texto, daquilo que nós estamos lendo. Né? Daquilo que nós estamos lendo. Então, Jesus, quando falava que exatamente assim, que eu sou a porta das ovelhas. Ele já estava falando das ovelhas? Não, ele está falando de nós. Isso é uma figura de linguagem, né? Porta das ovelhas. Então, tem todo um critério, entendeu? Tem todo um critério aqui de regras e princípios hermenêuticos para interpretar corretamente. Corretamente. Não é? Isso que é legal. É isso que é bacana. Isso vai requerer de quê? Vai requerer que você estude, que você leia bastante sobre essas questões, porque em aula apenas não tem como, você tem que estudar muito, não tem jeito. Se a gente ficar preguiçoso, a gente não vai sair do conceito de hermenêutica, né? Então, nós temos que estar sempre à frente estudando. Bom, então, quando nós olhamos, existem algumas etapas da hermenêutica, da interpretação, que nós temos que levar em consideração e nós não podemos pular essas etapas. Tá certo? Que etapas são essas? Bom, eu queria deixar com vocês, quero ler aqui uma passagem bíblica, tá certo? Para a gente entrar na Bíblia também um pouco, tá? Uma passagem bíblica lá em Atos, capítulo 8, versículo 26. Né? Atos, capítulo... Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Então, vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo... Deixa eu ver se é Atos 8 mesmo. Não é Atos 8. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Só um minutinho. Fica tranquilo, irmãos. É Atos 8, 27. 8, 27. Tá aqui. Acompanhe comigo. Atos 8, 26. Ok? Acompanhe comigo aí. Todo mundo ligado?
Diz assim: um anjo do Senhor falou a Felipe, né? Dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial, Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta assentado no seu carro, vinha lendo a profecia de quem? As profecias. Isaías. Ele vinha lendo, o etíope, a profecia de Isaías, que está lá em Isaías 53, 7 e 8. Ele vinha lendo. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe, ouvindo ler o profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Olha que compreende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que lhe poderá descrever a geração. Por que da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta Isaías. Fala de si mesmo ou de outro? Aí Felipe fala de Jesus. Olha que coisa mais interessante. Olha que ele estava lendo Isaías 53, não é? Isso é para você entender. Mas ele não estava sabendo se Isaías estava falando dele próprio ou de outra pessoa. E aí, Isaías 53, como toda a Bíblia, estava se referindo exatamente a quem? A Jesus. Fala, aquilo que acontece lá no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, está se referindo a Jesus, o Messias. Né? Só que teve alguém para poder o quê? Interpretar para ele, sim ou não? Sim. É evidente que aí Filipe também foi o quê? Tocado pelo Espírito Santo, não é isso? Então tem toda essa junção, ok? Essa junção entre a questão de você do entendimento literário e a questão espiritual. Não dá para desassociar. Não dá para desassociar. Então, quando você ou eu, qualquer outro, na verdade, tenha dúvida sobre determinada passagem das Escrituras, nós temos que consultar pessoas que estejam acima de nós para poder nos explicar. Bons livros. Livros falam conosco, ensinam, não é verdade? Nós temos que fazer essas pesquisas para poder o quê? Acertar na nossa interpretação. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que falam assim: não, o Espírito Santo me falou assim, 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 assim. Não, não é assim, não. Tem um lado espiritual e um lado que você tem que estudar, ler, pagar um preço. Aí você fala: mas o apóstolo Paulo não era teólogo. O apóstolo Paulo era mais que teólogo. Falava hebraico, falava o latim, entendeu? Tinha livro de filosofia, estudou na escola judaica de Hillel. Era um erudito na área da filosofia, da teologia, né? Então, ele tinha uma base. E Jesus o encontrou na cidade de Damasco e o chamou para ministrar aos gentios, não é isso? Então, ele tinha uma base teológica. Sim ou não? Sim. Sim. Ele tinha uma base teológica. Então, esse eunuco, aí você vai, pastor, como é que eu vou ler essa passagem? Primeiro, você vai ler a questão de você, na verdade, começar a trazer o entendimento. Algumas etapas de interpretação. Primeira etapa de interpretação na hermenêutica chama-se observação. Ok? Você leu ali. Não leu ali? O eunuco, eu li ali, Felipe, tal. Observação.
Observação significa o que diz o texto, né? Está dizendo exatamente de um eunuco que veio, que estava indo adorar, que estava vindo de Jerusalém, e que de repente Filipe o encontra, né? Interpreta Isaías 53. Está dizendo isso, não é isso que está falando? O texto diz isso. Concorda? Sim. Então, diz isso o texto. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar, diante do texto que nós vamos interpretar, chama-se o quê? Observação. É observação. Observou? Opa, o texto está falando isso. Eu estou falando da forma mais simples para você poder entender, tá, amigos? Se tiver alguma dificuldade, vocês me perguntem aí. Viu, irmã Júnior? Eu acho que pode até ir um pouquinho mais rápido. Hã? Eu acho que o senhor pode até ir um pouquinho mais rápido. Gente, a irmã tá empolgada. Ela sabe que eu não posso falar muito rápido, sabe? Aí ela tá mandando o senhor falar rápido só para mim não entender. Ela é pior que a menina no pré. Tá no Mobral. Não, tem que falar devagar, porque só ninguém entende. Mas tá certo, mas você está acompanhando. Então, o primeiro passo que nós temos que entender é a observação. O que diz o texto? Isso aí é lógico, entendeu? Não tem jeito, nós vamos ler e vamos observar o que o texto está dizendo. Isso é muito interessante. Depois da observação, meus irmãos, vocês sabem o seguinte, para nós termos uma compreensão bem exata dessa questão da hermenêutica, nós temos que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, como é que a Bíblia foi escrita? Não é? Como é que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita em hebraico, a Bíblia foi escrita em aramaico, entendeu? Algumas passagens em aramaico e grego. Não é? Então, se você for analisar, nas traduções, os copistas, um falava para o outro, como antigamente. Né? Um falava para o outro e o outro ia copiando, como o outro falava. Então, não foi uma coisa fácil, não. Lá em Alexandria, no Egito, né? Na tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego, e ainda do aramaico também para o grego. Então, foram copistas ali, ó, escrevendo, entendeu? Passando um para o outro. Quando errava uma vírgula, errava alguma letra, eles rasgavam tudo aquilo ali, começava tudo de novo. Por quê? Porque eles estavam escrevendo, transcrevendo as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. E se você for analisar, o hebraico era formado só de quê? De consoantes. Entendeu? Já tinha uma dificuldade para nós entendermos, para a transliteração da nossa língua. Era só de consoantes. Né? Então, e você lê hebraico da direita para a esquerda, nem ao contrário, como nós lemos. Já é outro problema a mais. Então, as traduções, na verdade, foi uma série de pessoas, de copistas, que foram traduzindo e algumas coisas realmente iam saindo ali um pouco da linha, né? Um pouco da linha. Mas o sentido hermenêutico, não. Palavras. Por quê? Porque você vai estudar, até em português, eu não sou formado em pedagogia, não sou, mas quem deve saber, você vai estudar a questão da etimologia das palavras, né? A morfologia das palavras, né? Isso tudo tem conta. Como é que ela foi transliterada, como é que o entendimento daquela época de uma coisa é o mesmo entendimento nosso. Então, tem uma série de adaptações para que venhamos entender melhor a Sagrada Escritura dentro do nosso contexto. Então, a Bíblia foi escrita também, né? Que além de ter escrito em hebraico, em aramaico e grego, que teria que fazer uma interpretação, como também a pessoa que estava interpretando a Bíblia estaria passando para essa linguagem fazer sentido na linguagem na qual estava sendo interpretada a Bíblia, né? Então, não é fácil, por exemplo, sair do grego para ir para o alemão, sair do grego para ir para o inglês, sair do grego para ir para o português. Então, tudo isso tem toda uma contextualização no qual deveria ser muito minuciosamente cuidado, né? Perfeitamente, Vanessa, perfeitamente.
Então, aí é por isso que às vezes a gente fala assim, vamos estudar hermenêutica. Tá. Mas nós temos que entender essas problemáticas, né? Entendeu? Não é uma coisa tão simples como chegou, como está em nossas mãos hoje, né? Não é uma coisa tão simples. Então, quando nós vamos entender, além da hermenêutica, tem a exegese também, que nós temos que saber fazer, que é outra linha também de interpretação, né? Então, nós entendemos que, primeiro, nós temos que observar. Observamos, entendemos. Ok, esse é o contexto. Ok, observamos, beleza e tal. Depois da observação, vem o quê? A interpretação. Né? A interpretação. Então, observação e interpretação. Ok? Interpretação. O que vem ser interpretação? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Né? Quando você começa a falar, começa a ler, começa a entender aquilo que você observou. Agora, o que realmente isso quer dizer na sua literalidade? Né? Será que tem figura de linguagem aqui? Qual é essa época? O que quer dizer eunuco? Vamos supor, né? O que era eunuco? Quem era esse Felipe? Vocês estão entendendo? Então, vocês começam, na verdade, a dissecar o texto. Né? Hã? Professor, será que nessa dissecação não pode entrar uma interpretação da própria mente da pessoa e desfocar o que realmente Jesus falou? Porque eu tenho notado isso, que a pessoa começa a desfocar, desossar tanta coisa que depois vira a confusão do filho aí, ó. Isso aí, Helene, isso que é o subjetivismo, que é perigoso. Eu tenho visto isso, pastor. Pois é, isso aí é por isso que nós estudamos hermenêutica, porque, na verdade, se nós colocarmos as nossas emoções, o nosso contexto cultural, social, econômico, e transmitir que para a palavra não tirar coisa que não é da Bíblia. Entendeu? É o lado subjetivo. O que nós temos que compreender é que a Bíblia é que tem que definir as regras e mostrar o que é realmente. Não é nós que temos, é ela que fala. Ela que fala para nós, né? Nós falamos para ela. Não é? É nós que se sujeitamos às escrituras. Não é a escritura que se sujeita a nós, na interpretação da hermenêutica. Porque se a Bíblia fosse sujeitar a nós, nós vamos arrebentar com ela. Né? Então, eu não estou dizendo que a Bíblia não fala, e a Bíblia nos orienta, né? Nos dá direcionamento, mas dentro daquilo que ela está falando, não daquilo que nós queremos que ela fale. É isso, por isso que tem um estudo da hermenêutica, né? Hã? Por isso que tem um estudo da hermenêutica. Perfeito. Para interpretar coerentemente. Porque se cada crente ficar interpretando, Deus falou, o Espírito Santo de Deus falou, e aí no final do arrebatamento cada um vai falar uma língua e a igreja não fala uma língua só. Perfeito, perfeito. Esse é o ponto-chave, entendeu? Para nós começarmos a trilhar sobre a questão desse estudo da hermenêutica. Não é? Porque, senão, realmente, a Bíblia vai ficar extremamente subordinada a nós, a nossas interpretações, né? E nós somos falhos, né? Nós somos falhos. Então, dentro dessa visão que nós estamos conversando, nós temos que ter observação, isso tudo com muita fidelidade. Tem mais essa. Você tem que ser fiel ao texto, você tem que ser fiel ao texto. Você não pode querer deturpar para poder agradar A, B ou C, ou você, entendeu? As suas conjecturas, né? Os seus entendimentos, para depois você falar, não, você tem que ser fiel. A escritura, ela não muda, entendeu? Ela não muda. Então, nós fizemos essa observação, essa interpretação. Aí depois, sim, vem o que? A aplicação. Né? Então, tem espaço importante, básico, entendeu? Nós temos que observar na hermenêutica. Ok, irmão? Está tudo bem aí? Perguntas?
Objeções, críticas. Professor, no caso, quando fala com relação à interpretação, tudo bem que eu vou interpretar aquilo que realmente o texto está querendo dizer. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, Deus falou comigo através desse texto. Então, é quando o Espírito Santo entra, né, que ele está agindo, a pessoa pode ler aquilo, tá? Sem mesmo nem entender direito, porque poucas pessoas, ou poucas não, vou dizer, não são todas pessoas que têm um estudo profundo para entender a palavra de Deus. A própria palavra de Deus fala que ela é viva e ela é eficaz, né? Então, ela vai falar com as pessoas de alguma forma, mesmo a pessoa não entendendo tudo isso que nós estamos estudando, tudo isso que a gente tem aprendido, né? Mas, de alguma forma, o Espírito Santo vai alcançar aquela pessoa que está lendo aquela palavra. Sim. Não é isso? Sim. Não, sim. Isso aí nós não temos dúvida. Quanto que a palavra também, ela é uma fonte espiritual, entendeu? De alimento para todos. Mas a grande questão é, no sentido explicativo, entendeu? Ela não pode formar uma doutrina daquilo que ela está sentindo. Dizer, é assim, não. Isso é uma coisa particular, né? Tipo assim, o que a Escritura está falando, e a pessoa está sendo tocada no provérbio, no salmo, no evangelho, nos evangelhos, nas epístolas. Deus fala, sem problema. Mas você tem que entender, nós estamos estudando, que existe um critério de interpretação também naquilo ali. Né? Nós não podemos ignorar isso, entendeu? Então, não podemos ignorar também que a palavra, você abre um versículo da Bíblia, você lê ali, você se enche, não tem problema nenhum, né? Mas que aquilo ali não venha fazer, entendeu? O seu contexto daquilo que você vai explicar, que você vai ministrar, que você vai, entendeu? Expor, não é? É isso que tem que cuidar. Se você analisar, as maiores seitas surgiram exatamente de interpretações errôneas. As maiores seitas estão aí porque surgiram interpretações errôneas, né? Então tem muita seita, as seitas pseudo-cristãs, na verdade, elas vieram de dentro das igrejas cristãs, entendeu? Por interpretação que particular e própria. Então esse é um perigo que nós estamos sempre correndo. É por isso que tem que ter os escribas pós-modernos, né? Sabe? Os entendedores pós-modernos, que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar. Mas a Bíblia fala perfeitamente como você falou mesmo, Élia, sabe? Isso aí ninguém tem dúvida, não. É muito bom, né? Ok? É onde que a gente tem que estar sempre em observação, que é a contextualização do fato. E é o que, muitas das vezes, quem quer ter essa interpretação de uma maneira límpida, ela tem que saber a contextualização do que está sendo dito ali para conseguir fazer uma interpretação coerente. Ou então deixar apenas que o Espírito Santo fala de maneira pessoal para você, que eu creio muito nisso, que muitas vezes Deus abre os nossos olhares de uma maneira esplendorosa, mas quanto mais temos o conhecimento da palavra, mais fácil fica essa interpretação e mais o Espírito Santo ele vai ministrando e ele vai esclarecendo para a gente. Né? É por aí mesmo, é isso mesmo, eu concordo também. Então nós temos que ter todo, na verdade, um cuidado, não é isso? Você concorda comigo que tem que ter um cuidado? A coisa não pode ser de forma aleatória, descontextualizada. Concordo? Né? Porque senão virava um livro muito comum, né? Pastor, aí o senhor vai falando, vai ensinando, e a gente caminha com a minha mente aqui, ó, no meu ponto de vista. Aí vem as igrejas, cada uma explica de uma forma, uma vai pela teologia, vamos para o Apocalipse, do pré-tribulacionismo, outro, pouquíssimas pelo BID, outras pelo pós. Deus já sabe o que vai acontecer, e ele não vai mudar, porque a maioria interpretou de uma forma, penso eu, né? Então, veja o tanto que a coisa é séria. Se for pós, os outros estão errados. Se for pré, os outros estão errados. Então, tem que haver uma interpretação única e certa. Eu penso assim.
Esse negócio, existem todas e todas são certas, eu não vou muito por isso, não. Tem que ter uma que é certa e vai finalizar com ela. Para você ver como a questão é tão prolixa, né, que eu falo, porque que, na verdade, uns falam de calvinismo, arminiano, salvo para sempre, uma vez salvo para sempre, todas essas discussões, entendeu? Mas nós temos que entender o seguinte, isso aí, na verdade, isso ressurgiu dentro, não foi de Deus, é do próprio homem, da teologia, né? O homem começou a formar, entendeu? Esses critérios. Vamos supor, olha só, que cai uma Bíblia dentro de uma selva amazônica ali, e um índio sabe ler, entendeu? Vamos supor, só isso, ele sabe ler. E cai lá dentro. Puf, ele começa a ler a Bíblia, entendendo direitinho, estudando, e eu acho que ele não vai nunca saber o que é pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, né? Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, né? Jesus vai voltar tal dia, tal... Então, isso que realmente, quem, na verdade, complicou isso foi o homem, né? Nós sabemos de uma coisa, isso aí é um fato, que todos que têm Cristo no coração, entendeu? Vão ter uma morada eterna com ele, né? Isso não se discute, todos sabem disso, né? E são os princípios, né? Mas algumas linhas, algumas escolas de interpretação, às vezes elas são muito fechadas para esse tipo de... E não abre também para outras interpretações. Então nós temos que ser o quê? Nós temos que ser, na verdade, temperados nesse quesito que tem. É por isso que eu falei no começo para vocês aqui, que estudar hermenêutica não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. É uma coisa que requer estudo, requer conflito pessoal, né? Filosófico, teológico, espiritual de cada um de nós. Porque nós vamos nos deparar com esses questionamentos, não é? Tem passagem que se resolve rapidinho, mas temos passagens que realmente não é muito fácil. Então, nós temos que estudar, nós temos que ter bom senso, nós temos que ser fiel à palavra, nós temos que desassociar do nosso subjetivismo, daquilo que nós cremos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós entendemos. Nós temos que ler e estudar. Lógico, tudo isso com a orientação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Vocês concordam? Então, tem essas problemáticas de interpretação, sim. Tem. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é que nós vamos morar com o Senhor. Todo mundo vai morar com o Senhor Jesus, né? Seja pré, seja pós, seja milenista. Todo mundo um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Beleza. É isso que a espinha dorsal, ela não pode ser, em hipótese alguma, mexida. Empobrecida, né? Exatamente. Isso é que não pode. Agora, questão de linhas teológicas, porque existem vários, por exemplo, pré e tribulacionista, haja respaldo, sim, biblicamente, com conteúdo muito forte, né? Então, é uma questão de interpretação na qual quem tem um bom senso sabe que, se for pré ou mid, que esteja preparado para as circunstâncias de qual for ali, né, a situação que for imposta. Então, aí é onde a gente não pode levar ferro e fogo. Qual é o ferro e fogo que a gente tem que levar? É que Jesus Cristo é o único Senhor e só nele há salvação, né? E sabemos que nós estamos guardados pelo sangue do Cordeiro, que ele é o que foi. Isso é imexível, e isso não pode ser mudado, né? Isso é legal, Vanessa, porque, na verdade, se vocês observarem toda essa questão que surgiu aí, eu gostei, que nós temos que, na verdade, nos ater no primordial, não no secundário, né? Das Escrituras. Então, existem discussões teológicas? Existe, eu participo de vários. Na verdade, você sai sem muito sentido, né? Eu creio que o importante é você ter uma compreensão daquilo que você está lendo, né? Fazer as perguntas corretas, estudar corretamente e pronto. E nem ser muito fundamentalista, extremista, né? Mas sempre dando ouvido também para outras coisas para você poder aprender e exatamente se adequando, entendeu? Aos textos da palavra de Deus. Então, quando eu falei sobre essas questões, 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, não é isso? É divinamente inspirada por Deus. Nós temos que entender que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, foi escrita por homens,
entendeu? Homens cheios do Espírito Santo, né? Eles escreveram por mais de 40 autores, e eles escreveram de forma dentro da sua cultura, da sua limitação, e não foram robotizados, não é isso, entendeu? Não foram robotizados por Deus, mas escreveram aquele que o Espírito Santo lhe ortogou, né? Então, temos que ter, por isso nós cremos na palavra de Deus como a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus. Então, na questão da hermenêutica, quando nós estamos aqui nesse sentido, nós temos que ter a observação, a interpretação e a aplicação. Perfeito aí? Tá? Perfeito. Perfeito. Bom, hein? Bom, então, mas nós temos alguns problemas também que nós temos que levar em consideração quando nós estamos estudando, né? Que muitas pessoas não conseguem entender muito bem, que chamam alguns abismos, vocês vão entender, né? Alguns abismos. Nós temos que, na verdade, que transpor esses abismos. E um desses abismos, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a Escritura, está tudo nesse livro que eu estou dando para vocês, chama-se o abismo do tempo, o abismo cronológico. Não é? Por que o abismo cronológico? Porque você sabe que existe, na verdade, um tempo muito espaçoso, longo, entre os dias que foi escrito, né, e os dias de hoje. Então, existe um espaço muito grande, 3, 4 mil anos atrás, não é isso? Que foi escrito. Então, existe esse abismo cronológico. Então, nós temos que entender que naquela época, como eu falei, como é que foi escrito no hebraico, como é que foi escrito no grego, no aramaico, entendeu? Eles tinham a sua própria escritura e tinham a sua forma de escrever, de entendimento. Então, nós temos que nos reportar para lá, para poder entender um pouco desse abismo de tempo. Existe um tempo. Mas os princípios não mudam de Deus. Deus é o Deus daquele tempo, de hoje e eternamente. Mas existe esse abismo de entendimento. É o abismo cronológico da época. Ok? Perguntas? Pastor, esse abismo nós temos que transportar para lá e não trazer a palavra para a atualidade, não é verdade? Nós temos que transpor para lá, por isso que eu falo, há um transpor, verdade. Uhum. E hoje em dia as pessoas estão trazendo, atualizando os costumes. Falam, não, isso foi naquela época, porque naquela época era isso, era aquilo, aquilo outro. Mas hoje em dia mudou o conceito. A palavra nunca muda. Ela não muda, não pode mudar, não pode ter atualização aí, não. Eu acredito assim, né, pastor? Não sei. Mas isso aí é um princípio seu muito bom que ela falou, eu gostei. O que você está falando é exatamente isso. Nós não podemos colocar a questão cronológica, quando fala esse abismo, dentro do nosso tempo. É nós que temos que ir até lá, entendeu? É nós que temos que ir até lá, porque, na verdade, essa divisão cronológica de tempo é um tempo muito longo, há muito tempo nós não conhecíamos como é que era na época deles. Então, nós não temos que adequar. Isso aí eu vou falar na questão desse abismo cultural que você falou, que é interessante também. Então, é a adaptação, né? É a adaptação da Bíblia do que era antes para hoje, daquilo que é favorável aos meus anseios. Então, isso é uma adaptação, que é totalmente antibíblico, né? Pois é. Porque nós temos que entender que nós temos que observar os princípios, né? Então, é isso aí que nós temos que observar. Olha, só para vocês verem como um negócio tem que ter uma lógica para a interpretação, para estudar a questão da hermenêutica. Entendeu? Tem toda uma série de coisas que nós temos que entender, entendeu? Para poder ter uma interpretação mais adequada. Irmão, quando as igrejas começam assim, colocam doutrinas dizendo que está na palavra de Deus,
Mas aí, se a gente for ver a cultura da época, o tempo que estava, né? Assim, eu não entendo a justificativa que eles dão, por exemplo, de não cortar um cabelo, de colocar um véu na cabeça, de usar uma saia. Isso eu acho muito complicado, porque é como a gente vê um homem na Escócia que usa saia. Cada lugar tem sua cultura. E como fica essa questão, assim, de muitas igrejas impor doutrina, sendo que é muito complicado essa questão da interpretação. Perfeito, Luciana. Isso é mais ou menos isso que nós estamos conversando. Existe esse abismo, esses abismos, que são um abismo cronológico, geográfico, cultural, linguístico, entendeu? São abismos que nós temos que entender, observar isso. Por exemplo, a mulher não pode cortar cabelo, que Paulo falou, aquela passagem e tal. Não, aquilo ali era para diferenciar exatamente das prostitutas da época, do tempo. Por quê? Porque não conhece o contexto. Entendeu? A mulher tem que ficar calada quando o homem estiver falando e tal. Porque as prostitutas devem ter que conhecer o contexto. Tinham essa mania de falar e todo mundo misturado. E Paulo falou assim, olha, nós estamos vivendo dentro desse contexto aqui. É o contexto, é o tempo que nós estamos vivendo. Então, foi naquela época. Agora, nós não podemos trazer exatamente aquilo que fazia 2.000 anos, 3, 4.000 anos atrás, para o dia de hoje, como se fosse um padrão, entendeu? De ética, de normativas que nós vamos ter que seguir. Tipo, lá eles andavam o quê? De camelo, né? Estamos tendo que andar de camelo agora. Que andar de camelo, não é? Entendeu? Andar de carro de carroça, as carroças, nós vamos ter que andar de carroça, entendeu? Então, professor, pensa, não vamos andar de avião, porque avião não é de Deus, não tem na Bíblia avião, não é? Então quer dizer, nós temos que ter esse, como é que posso dizer, essa sensibilidade intelectual de poder entender essas questões, porque senão nós vamos ver na era primitiva, né? Entendeu? Lá de Adão e Eva. Colocar figueiras em nós, andar por figueiras. Hã? Eles usam o que o senhor usou aí, ó. Se você falar alguma coisa, eu vou tirar um exemplo do casamento, né? Eu, por exemplo, falo, não, casamento é uma vez só. Tá? Fala, não, tudo é uso e costume. Na época, você poderia andar no camelo. Hoje você não anda no carro. Então, assim, antigamente não podia casar. Hoje em dia, devido a não dar certo, pode separar. Então, a pessoa usa a própria Bíblia para fazer confusão na cabeça do povo. Eu cresci com a minha mãe falando que era pecado usar batom, não podia usar batom, não podia usar calça, não podia usar brinco, nada. Isso criou uma revolta dentro de mim. Aí, quando eu fiquei dona do meu nariz, eu quis fazer tudo isso. É complicado. Aí a gente tem que saber o que é a questão da lei e da graça, né? Também, que é algo que tem que ser visto. O que a Eleni está falando aí em relação ao casamento, aí a gente tem que... Aí a gente volta para a espinha dorsal. Se a noiva é de Cristo, Cristo é a noiva, né, com Deus, se a gente ficar abrindo, dando essa abertura. Jesus também vai divorciar da sua noiva na hora que ele quiser, porque ela fez errado. Não, eu estou falando a espinha dorsal. A própria palavra para poder falar, você está vendo que o costume mudou, tudo mudou. Então, é muito importante nós estudarmos profundamente e para não sair do foco que é a própria palavra, que a Bíblia Deus inspirou os homens a escrevê-la. Então, a Bíblia é a boca de Deus a falar conosco. Perfeito. Olha que coisa legal. Esses entendimentos, é isso que nós vamos, eu penso que nós vamos formando, entendeu? As ideias concretas das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque você sabe, como eu estava falando desses abismos, tem um abismo cronológico. Esse abismo é o abismo dos costumes, cultural. Entendeu? Que tem. Poxa, naquela época era assim. Hoje é assim. Tá. Então, a Bíblia fala sobre isso. Fala sobre... tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ser Jacó. Vou ter quantas mulheres aí, né? Entendeu? Mas, gente, você tá entendendo? Eu sou Abraão. Posso ter uma Agar da vida também? Né?
Então, o que eu estou falando, eu jogo isso para vocês entenderem que existia um contexto atual da época para uma revelação, para uma progressão das escrituras que era para aquela época. Não cabe mais hoje. Mas o Deus daquela época é o Deus de hoje, que trabalha dentro da nossa contemporaneidade. Entenderam aí? Ele trabalha dentro do nosso contexto, não tirando princípios. Entendeu? O que é pecado, o que não é pecado. Ele nunca tirou isso. Ele sempre mostrou claramente. O que nós temos que compreender é que nós temos que saber fazer a interpretação diante desses abismos cultural, cronológico, idiomático, entendeu? Dos idiomas, das escritas. Sempre foi muito tempo atrás. E que hoje já não cabe mais. Entendeu? Não quer dizer que nós temos que manter aquilo que eles estavam lá na época, daquela forma, daquele jeito. Não, não é isso. É tanto que os tempos são outros hoje. Não é? Olha o que nós estamos usando aqui, ó. Nós estamos usando aqui a tecnologia de forma extraordinária, não é? Antigamente falava que nem muitas igrejas, nem televisão podia assistir. Olha que coisa mais louca, né? Entendeu? Então, quer dizer, as coisas vão se adequando, vão mudando. E Deus está exatamente no controle dessa adequação, né? E nós temos que saber interpretar isso para a gente não fazer exatamente virar que nem uma seita, não é? Como muitos acontecem por aí. Nós temos que saber interpretar a Bíblia, nós temos que ler, nós temos que entender. Não, isso aqui é para essa época, na questão cultural é isso aqui. Não. Vou falar sobre casamento. Ok, Deus quer que você seja casado, não quer que seja casado. Mas dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje. Teve traição, olha o que a Bíblia diz sobre traição. A morte do cônjuge, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Entendeu? E tem os percalços também que nos abraçam, né? Na situação. Então, não existe uma questão de você ser flexível a isso. Aquilo que era pecado na época, entendeu? Dentro do contexto da época, dentro da contemporaneidade da época, entendeu? Era um tempo diferente dos dias de hoje. Isso aí não precisa nós explicar, nós sabemos. Então, nós temos que levar em consideração essa questão interpretativa para podermos exatamente nortear e ler a palavra de Deus corretamente, né? Então, é por isso que acontece. Muitas igrejas interpretam de uma forma, outra interpretam de outra, mas vamos, tipo assim, não, vamos esvaziar de nossa religiosidade. Vamos ler a palavra de Deus sem olhar para a igreja agora. Vamos só ler a palavra. Deus vai falando de forma extraordinária. É isso que é legal, né? É isso que nós temos que aprender. Então, na hermenêutica, nós temos que ter essa sensibilidade de entender essas coisas. Pastor, tem algumas pessoas querendo entrar aí na sala. Eu não sei nem como é que mexe nisso, Pastor. Eu também não sei. Pastor, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. Não sei se isso aí seria pertinente nisso aí, mas porque essa questão da interpretação da Bíblia, existe algumas coisas, como as irmãs até citou aí, né? Que muitas igrejas interpretam de maneira diferente, né? Bom, uma interpretação bem diferente que eu vejo aí, apesar que eu particularmente tenho até uma admiração pela igreja, pela denominação, né, que é da adventista, é a questão da guarda do sábado, né? Sábado, né? Que, assim, realmente na igreja, na Bíblia, fala que Deus descansou no 7º dia, né? Então, qual que é a visão do senhor nesse caso aí? Seria isso aí? Apesar que, eu não sei, não sei se é uma questão humanamente falando, talvez o fato de você descansar num domingo não vai fazer tanta diferença. Mas qual que é a opinião do senhor nesse sentido aí? Qual que é a visão? Como é que seu nome é? João Eudes. João, eu queria o seguinte. Se você for olhar, os rabinos, os judeus também guardam o sábado, né? Então, os judeus guardam o sábado, é verdade. Eles vêm lá, eu já tive algumas vezes em Israel, eu via, a partir de 6 horas até 6 horas do outro dia de sábado, eles fecham tudo e... fecha tudo, é isso mesmo. Fica guardando. O que eu entendo é o seguinte, domingo, o sábado é do Senhor, né? Ele é o Senhor do sábado, a Bíblia fala. Ele é o Senhor do domingo. Eu penso o seguinte, quando você põe um critério fechado, que tem que guardar o sábado, não é o sábado, entendeu? Porque a Bíblia fala que Deus descansou no sábado. É lógico que Deus descansou no 7º dia, não é que ele cansou, é que ele descansou da sua obra perfeita, né, que ele fez ali, entendeu? E que ele tirou exatamente dentro do deserto as pessoas para tirar um dia para o descanso, isso nós sabemos, principalmente o sábado. Não teria problema nenhum. Deus estava falando a questão do descanso,
o descanso. Não de uma normativa, uma normativa, tipo assim, eterna, né? Para todos, o resto da vida. Eu penso dessa forma. Por quê? Porque o Senhor também ressuscitou no domingo. Vamos colocar isso. Né? O Senhor ressuscitou no domingo. Então, eu digo até o seguinte, não existe o dia do Senhor. Todos os dias do Senhor. Se quiser sábado, se quiser domingo, se quiser segunda. Porque o que importa nesse momento não é o critério sábado. Porque existia um contexto daquela época de andar no deserto, de caminhar no deserto, tirar um dia para o descanso mesmo. Entendeu? Porque senão se tornava uma vida de escravidão deles, né? Então, o Senhor estipulou exatamente isso, como ele poderia estipular outro dia também. Porque senão nós não vamos fazer do sábado que nem uma questão mágica, uma magia. Sábado é o dia que acontece. Não é? Então, dentro da minha limitação, eu acho que não cabe para mim, que não os adventistas, é legal o sábado, ok. Como é legal também domingo para nós. Né? Como é legal, às vezes, numa terça que nós estudamos. Como é legal também numa quinta que nós estudamos. Você está entendendo? Eu vejo por esse prisma, mas não como uma regra, né? Porque a Bíblia fala que o Senhor ressuscitou no domingo e chama de dia do Senhor, é o domingo, entendeu? Mas não como regra também. Porque tem pessoas também que falam assim, não, hoje é dia do Senhor, hoje é dia do Senhor. Poxa, é muito pobre, né? Só domingo, dia do Senhor. Então, eu vejo que exatamente para Israel, aquilo era necessário, o sábado. Entendeu? Para Israel, que estava exatamente numa peregrinação para a terra prometida. Merecia um descanso, sim. E foi isso que Deus instituiu exatamente naquela época. Aí você pergunta, por quê? Porque Deus quis, Ele sabe todas as coisas. Né? A sua soberania. Então, eu vejo por esse prisma, por esse sentido. Né? Ok? Ok. Pastor Marcelo. Sendo que está na Bíblia escrito a palavra sábado, e a Bíblia a gente não pode tirar e nem mudar nenhuma vírgula, será que esse sábado seria... Como é que eu falo? Será que não era bom a gente guardar esse sábado? Porque na Bíblia está escrito, né? Sim. Sim. Mas isso é como eu estou falando aqui, dependendo do contexto, do momento, da época, Deus instituiu o sábado para Israel. Entendeu? É tanto que o Senhor Era lei. Né? Era lei, hoje é graça, tem que entender. Exatamente. É tanto que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. No sábado ele comeu espiga lá, ele fez tudo. O Senhor Jesus. Então ele veio e já se cumpriu. Isso chama-se, na verdade, vamos ter que entender, vou explicar para vocês, chama-se tipologia. Entendeu? Isso é tipologia do Antigo Testamento para o Novo. Entendeu? Então, o sábado não é um dia sagrado. Todos os dias são sagrados. Entendeu? Porque senão não vamos poder espiritualizar o sábado e pronto. Aí depende de cada condição cultural, social, econômico, de cada país, de cada lugar. Mas Jesus curou também num sábado, não foi? Que por isso que os judeus não aceitavam? Mas porque ele era o Messias. Mas ele curou porque ele era Deus, o Messias. O sábado é do Senhor, entendeu? Não é o Senhor que se submete ao sábado, mas o sábado se submete ao Senhor. Não é? Então, ele quebrou alguns princípios. Não quebrou. Ele mostrou quem ele era, o Messias que viria para fazer isso. Né? Então, tipo assim, ele está exatamente apto a fazer isso. Ele é o Messias prometido. Né? É tanto que ele fez exatamente o vento parar, né? A tempestade parar. Ele estava mostrando que ele era Deus. Quem pode mandar na natureza? Né? Ali só Deus. Cato e vento. Ele estava mostrando a sua messianidade, entendeu? Porque o povo era judeu. Então, é por isso que eu falo que nós temos que ter muito cuidado com essas interpretações, para a gente contextualizar, isso é legal. Tá? Não é muito fácil, mas nós temos que ser sinceros, né? E coerente, né? Com o que realmente está exposto no texto. Então, nós temos que observar, nós temos que interpretar, não tem como você interpretar sem fazer a observância. Não tem como você aplicar sem fazer a interpretação, entendeu? Nessa tríade. Você tem que fazer a observação, a interpretação e a aplicação. O maior problema que nós temos hoje é que a pessoa já lê a Bíblia e já aplica. Ele não interpreta e nem observa, né? E aí dá o que dá aí. Problema muito sério, ok?
Perguntas? Vamos lá. Pegar uma aguinha para mim, viu, irmão? Que eu estou falando mais que vocês, então minha garganta seca mais. Tá? Só um minutinho. Isso que é bom a saúde. Podem perguntar que eu vou responder tudo. Aproveitar, o professor saiu de sala, vamos fazer bagunça. Eleni, se você Oi, continuar valorizando tanto a lei da época lá do sábado, você tem que cumprir, viu? Porque você acredita que tem que cumprir, mas aí você não guarda o sábado, aí não adianta. Eu não creio assim, eu acho que a graça supera a lei. Então, eu não acho que tem que preservar sábado. É normal que eu não preserve, mas se você crê como os adventistas e não está preservando, aí você está caindo em contradição consigo mesmo. Mas eu preservo, você sabe como que eu preservo? Porque eu aprendi que o sábado você tem que fazer tudo em prol do Senhor Jesus. Então, se eu for arrumar uma casa para uma amiga minha, eu não posso cobrar. Eu tenho que fazer pela graça, pelo amor. Se eu for fazer almoço para o meu marido, faço. É assim que eu guardo. Agora, segundo a Meire, a nossa amiga, ela falou para mim que guardar o sábado é fazer tudo em amor, porque Jesus curou no sábado. Então, quando você faz a obra do Senhor, quer dizer, obra não significa, não pode cobrar. Entendeu? Assim que eu acredito. Bom, isso é só o começo. Porque na palavra não fala de cobrar ou não cobrar, não. Já que você quer interpretar igual o judeu, então fique com fome também às 24 horas e vai jejuar e orar. Não é para trabalhar, nem ganhar e nem fazer nada. Vai orar e vigiar. Juninho, de onde você tirou isso, que não é para comer? Uai, se você for ao pé da palavra do Velho Testamento, você tem que fazer isso, uai. Vamos lá. Você vai tirar um dia para Deus, para oração. Eu vou interromper vocês aí, porque senão a gente não vai sair aqui do lugar daqui por essas conversas. Deixa eu falar com vocês aqui. Então, tem várias discussões sobre alguns pontos na Bíblia, né? Isso é só para nós podermos nortear e saber que exatamente nós temos que estudar esses pontos e ser fiel à palavra de Deus. Mas que nem você querer discutir agora também, para discutir, levar em consideração a Trindade. Querer explicar a Trindade aqui também não vai dar conta, né? Nós não conhecemos, nós confiamos na Trindade, nós sabemos que a Trindade existe, né? Entendeu? E muitos não creem dessa forma. Então, mas é por isso que a hermenêutica bíblica, ela requer exatamente um esforço e um conflito, né? E um conflito para poder entender melhor. É lógico que você não vai entender em toda a sua totalidade. Por quê? Porque ali a Bíblia é a revelação de Deus, é o Deus infinito, onipotente, onipresente, onisciente, se relacionando com um homem limitado, finito, né? Que nós, muitas das vezes, nós não vamos entender algumas coisas e que o homem complicou também. O homem, em vez de ficar mais tranquilo, não, ele complicou muita coisa. Então, no capítulo 1 do livro de vocês, que vocês têm aí agora já vai falar da visão inicial da hermenêutica, no capítulo 1. Eu não sei nem como é que coloca aquele livro aqui, eu queria colocar, mas eu não sei mexer nisso, irmão, vocês vão me perdoando. Eu tenho medo até de apertar no botão aqui e sair esse negócio todo aqui. Então, mas está no livro de vocês aí, que está em PDF, né? Do curso de vocês. Então, no capítulo 1 vai falar sobre a visão inicial da hermenêutica. Conhecer regras é dever de todos. Fala aí. Vocês podem observar. Fala aí. Conhecer a regra é dever de todos. Que regras? Exatamente de interpretação. O simbolismo, entendeu? Figura de linguagem, gêneros, e outras figuras de linguagem que vai ter que seguir essas regras. Isso aí, na verdade, é conhecer regras. É saber que nós temos, e isso aí, na verdade, nós temos que conhecer. Nós temos que pagar um preço, né? Então, o livro traz essas definições. A outra são definições práticas, né? Que vem do esforço e dedicação de cada um. Vocês depois vão lendo aí, vocês vão entendendo. Isso é exatamente o esforço e dedicação de cada um. A Bíblia, na verdade, quando eu falo essa questão prática,
ela não pode ser interpretada, como fala Coríntios, por a mente natural. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Pode até ser estudada, mas a compreensão só vem pela mente cheia do Espírito de Deus. Porque quando nós falamos sobre a interpretação, o quesito espiritual, ele é o primordial. Para nós lermos a palavra de Deus, as Escrituras, entendeu? Nós temos que o quê? Que orar, nós temos que pedir a Deus, né? Capacidade, nós temos que pedir a Deus orientação, nós temos que pedir a Deus luz para iluminar a nossa mente, para poder ter uma compreensão. Tá certo? Não tem desassociação entre uma coisa ou outra. Não, então é só espiritual, não. O espiritual, e a questão, eu não vou falar nem academicista, mas de interesse de aprender. Entendeu? O que realmente é. Então, no capítulo 1 de você, fala sobre conhecer regras, definições práticas, né? O livro é um produto da mente pura de Deus, tem aí, entendeu? É tanto que, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movida pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, era um livro de produto de mente pura. O livro escrito por homens que nem eu e você. Acabou. Isso. Meu Deus, colocou aí, que bênção, hein? Aí. Eu meti um susto, já estava saindo. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, Estou. sim, agora tá porque colocaram aqui, eu não sabia colocar. Quem foi que colocou isso? Sim, estão ouvindo. Quem foi que colocou essas definições? Deve ser o irmão. Deve ter sido alguém. Beleza, ótimo. Então tá aí. Depois, que é o anfitrião que põe. Ah, que bom, que bom. Então tem definições práticas, nós estamos conversando, ó. Com certeza, a Bíblia é a palavra de Deus para toda a humanidade, né? Ela esclarece tudo sobre salvação e perdição eterna. Entretanto, as verdades que... Entretanto, as verdades mais profundas não estão disponíveis aos leigos, mas a mente entre linhas implícitas, profecias, figuras, símbolos, sombras, tipos, hebraísmo e muito mais. Então, é por isso que ela realmente está dentro dessas definições práticas. Ela, para um homem natural, não é bem interessante, né? O livro é o produto da mente pura, como eu acabei de falar. A Bíblia é o livro de Deus, né? Como tal, né? Produto da mente pura de Deus. Então, está passando rápido aqui. Tá certo? Tá. Aí pode ir também para a mudança para o espiritual. Aí, ó, a mudança para o espiritual. Então, diante dessa visão inicial da hermenêutica, você tem que ser uma pessoa extremamente voltada para o conceito espiritual. Pode se tornar vão o esforço, né, de ler a Bíblia sem observar regras básicas para a realização dessa nova e santa tarefa, principalmente para ensino. Logo, a disciplina ajuda o servo de Deus a entrar em ritmo de crescimento espiritual para a leitura integral e vitoriosa da mensagem divina. Então, é a disciplina que ajuda a questão do alimento espiritual. Ok, meus irmãos? E aí tem para vocês, depois quiserem fazer aí já, ler isso aí, porque eu apenas sintetizei, né? Falei muita coisa aqui. Se vocês quiserem, vocês vão lendo e vão respondendo essas perguntas aí, a verificação do aprendizado. Ok? Pode voltar lá, amado. Lá para a tela normal. Aí ficou mais fácil agora, né? Você entendeu? Alguma pergunta aí, irmão? Tá boa a aula? Tá tranquilo? Tá bom. Perfeito. Tá boa a aula. Tá bom, tá ok. Não tá cansativo muito, não, né? Não, tá não. Mostra pra mim onde tá. Eu sei. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, que nesses nossos estudos, que nós vamos estar aqui nessa disciplina, muitas das vezes
como é que se pode dizer? Vai chocar algumas coisas, vai chocar alguma coisa em nós, porque às vezes nós aprendemos uma coisa diferente daquilo que está escrito. Então vai ter vários questionamentos, mas isso faz parte. O ser humano ele questiona mesmo, faz parte, entendeu? Mas vai ter passagens bíblicas que vocês vão observar que vai falar totalmente o contrário daquilo que nós imaginávamos, né? E isso traz um choque em nós às vezes. Por que nós aprendemos dessa forma e agora eu entendi dessa forma, né? É porque nós estamos aqui para aprender mesmo e buscar com sinceridade, não é isso? Buscar com sinceridade. Então nós temos que, eu quero na próxima aula, além de colocar mais um conteúdo do livro, eu quero trazer para vocês, na verdade, as figuras de linguagem, tá certo? As figuras de linguagem. Eu coloquei lá no grupo o livro que tem as figuras de linguagem, lá no grupo, entendeu? Em PDF, tá lá em PDF. Se você for lá no grupo, você vai ver. Então, aí você vai lá na página 167, isso eu tô trazendo para vocês entenderem aqui como é que eu quero que vocês façam. Vocês vão ler. Isso é muito importante para você entender, entendeu? Isso que nós estamos conversando. Você vai ler da página 167 até a página... Deixa eu ver aqui. Esse é um exercício para que vocês façam, tá? Vai ser muito bom. Deixa eu ver aqui. Até a página 200. Tá? 167 até a 200. Mas vocês podem ler despreocupados. O que é que você lê, vocês aprendam. Só isso. Pode ler tranquilo. De qual livro? Hã? De qual livro? Não são dois livros? Esse daqui que eu coloquei lá. Esse daqui, ó. Tá certo. Tá certo. É a mãozinha. Tá. Se vocês quiserem ler, porque é muita coisa, mas se vocês quiserem ler até a página 197, seria ótimo. Mas leiam sobre essas figuras de linguagem, até a página 224, que vocês vão ver como é bem interessante. É bem interessante. E aí, nós vamos fazer, olha só que legal, entendeu? Aí nós vamos fazer algumas perguntas, tá certo? Ó, alguns tipos de figura aí, ó. Aí começa, ó, a símile, e tudo tem um exemplo aí, tá? Tudo tem um exemplo, olha aí. Começa de qual passagem? De qual 160? 167. Entendeu? 167. Nossa, esse negócio... Até a 224. Uhum. Bom é o livro mesmo. Mas vocês vão lendo, eu quero que vocês, na verdade, foquem bem, que vocês prestem atenção, porque aí vai trazer uma compreensão melhor de como é que a Bíblia trabalha essa questão dessas figuras de linguagem. É bem interessante. E tem até os exercícios. Que você faz, se você quiser. Eu fiz o meu há muito tempo, eu já fiz os meus exercícios, fiz tudo, que eu gostava de ler, eu gostei muito desse livro. Então, foi um livro que me deu uma base na questão da hermenêutica e juntamente com um livro que vocês têm também, entendeu? Que está associado a esse livro de vocês. Tá certo? Então, vai ser de um aprendizado para vocês extraordinário. Eu tenho certeza absoluta. Né? Absoluta. Vocês vão ter um conhecimento mais técnico também, né? Não tanto academicista, não é isso que eu estou dizendo, mas técnico de uma interpretação, entendeu? Sem alegorizar, né? Porque às vezes nós alegorizamos a palavra de Deus, né? E o que realmente é. Ok? Perguntas aí, irmãos? Pastor. Oi. É para fazer nesse livro aqui da hermenêutica, formação e crescimento na fé, não é isso? Nesse da interpretação bíblica que ele colocou aí. Eu coloquei é para você dar uma lida, entendeu? Eu queria que vocês lessem isso aí. Pois é, não. Não, essa página 167 até 224 que o senhor citou aí, é para ler desse livro aqui, né? Hermenêutica, bíblica, formação e crescimento na fé, não é isso? É. Exatamente. Certo. Obrigado. Então, amados, Ô, João.
João. Peraí. Oi. Não é na apostila do livro que ele cedeu. Que ele é esse livro aqui, ó. Tá, eu coloquei para vocês. Tá, eu sei. Eu coloquei lá no grupo. Tá lá no grupo. Eu sei. Sugeriu. Eu sei. Eu sugeri esse livro para vocês porque eu acho que é muito bom. Usa, né? Entendeu? Eu uso ele. Ele é muito bom, juntamente com o livro que nós estamos estudando. Nós acabamos de ver o capítulo 1. Entendeu? Então é nesse livro aí, não é nesse que está nessa. Então é nesse aí, né? Tá bom. Se você for lá no grupo, você vai ver lá. Entendeu? Coloquei lá em PDF. Tá lá tranquilo, é só clicar em cima. É só clicar. Agora, se é uma obrigação ler, não estou assim falando questão de obrigação. Eu estou falando que é muito interessante. Vocês vão gostar muito dessa leitura. Vocês vão achar muito proveitosa e vai expandir um pouco do entendimento sobre a interpretação para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ler e vão ver as passagens, entendeu? Bíblica que falam sobre cada um, o que é cada um. Então, isso que vai ser legal. E vocês vão fazendo assim como se fosse tipo assim que nem uma brincadeira legal, entendeu? Vocês vão preenchendo, vocês vão ver como é bacana. Ô, gente, escuta aqui, ó. Ismile, vocês ímpios são cães. Metáfora, vocês ímpios são cães. E, como que é o trem? E para catástrofe, seus cães. Entendeu como é que é essa linguagem? Pois é. Porque se nós estudarmos nós estamos estudando aqui a interpretação, nós estamos estudando sobre isso, hermenêutica. Se nós não, é lógico que nós não vamos conseguir decorar isso tudo, é bom sempre ter um livro na mão para podermos entender, né? Qual o tipo de linguagem. Mas pelo menos abre um pouco a nossa mente para nós termos uma compreensão mais exata, né? Da interpretação literal, né? Das figuras de linguagem e alegorias também, né? Então, como nós estamos aprendendo, então nós temos que começar exatamente por esse patamar, né? Por esse patamar, para ter exatamente a ideia certa do que nós estamos estudando, né? Porque nós falamos sobre o significado já da hermenêutica, né? A etimologia da palavra, o que significa tudo isso, de onde é que veio isso. Nós falamos das etapas de observação, interpretação, aplicação. Nós falamos de alguns abismos, entendeu? Que separa, que traz alguns problemas de interpretação, né? Que nós temos que transpor esses abismos, né? E nesse livro também tem. Então, nós entendendo esse começo, né? As coisas vão se tornando mais fáceis, devido ao problema da interpretação, que você já viu que tem várias problemáticas aí, às vezes, né? Como já surgiu alguns aqui. Então, nós temos que realmente ser sinceros com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós interpretamos e à luz da Bíblia. Porque a Bíblia, ela se interpreta por si só. Ela se completa. A Bíblia é um livro de revelação, é um livro histórico também, é um livro espiritual, histórico, entendeu? Que é tanto que hoje, se você for analisar, os maiores arqueólogos, quando vão estudar a antiguidade, eles usam a Bíblia, né, como norteadora, né, na arqueologia, na antropologia, eles usam a Bíblia. Então, ela também serve de guia, né, para a ciência. Então, é por isso que ela tem esse poder de aquilo que é fidedigno das Escrituras. Então, ela não se contrapõe, né? A Bíblia não é um livro de ciência, nós temos que compreender isso, né? A Bíblia não quer provar Deus, a Bíblia, Deus já se manifesta, não é? Então, nós temos que começar a compreender. A Bíblia não fala a data ou ano que a Terra foi criada, não, ela fala que a Terra foi criada, né? A Bíblia fala de pecados, entendeu? A Bíblia fala de remissão, a Bíblia fala de Messias, fala de Cristo. Tudo isso, dentro da tipologia, nós temos que saber fazer a interpretação da tipologia do Antigo Testamento dentro da representação do Novo Testamento, que é um antítipo, nós chamamos, ok? Então, aquilo que era no Antigo Testamento, cordeiro imolado, tem um simbolismo em Cristo, né? O sangue do cordeiro nos umbrais simboliza o sangue de Cristo. Então, tem muitas coisas que é dentro da simbologia, da interpretação. Isso aí requer que nós estudemos de forma mais afinco, mais pesado.
né, para poder chegar a uma conclusão e interpretação adequada. A Bíblia ela foi escrita há quase 4.000 anos atrás e passou por várias cópias, vários copistas, né? Então, teve muito sangue também para chegar onde chegou, como nós temos a Bíblia hoje, né? Foi muito pesado, né? Questão de doutrinas, a pessoa de Jesus, os concílios, né? Tudo isso, na verdade, não foi fácil. E nós chegamos, exatamente. Hoje nós temos ela em várias traduções, né? Hoje nós temos várias linguagens, a Bíblia, né? Você tem vários livros, você tem livros aí para estudar, para pesquisar, e você tem internet. Hoje as coisas se tornam mais fáceis, mas antigamente não era assim, né? Gutenberg, né? Aquelas coisas todas para poder gerar livros, né? Confeccionar livros, não foi isso a evolução. Então é isso. Pastor, nesse caso aí de várias linguagens, a Bíblia, nós temos assim inúmeras, e cada dia tem crescido mais, acho que até mesmo pela questão financeira, sei lá, se ficam querendo cada um mostrar, não, essa é melhor, vai indo aí que a gente fica até meio perdido em tantas interpretações. Tem em algum caso, já foi percebido que, porventura, nessas interpretações diversas, pode ter perdido um pouco o sentido disso naquilo que está e realmente a palavra de Deus? Aí nós temos que partir do princípio seguinte. Vocês lembram que no começo eu falei para vocês o seguinte, que o original, hoje existe cerca de 5.000 manuscritos, entendeu? Que testa a veracidade da Sagrada Escritura. E esses 5.000 manuscritos estão exatamente guardados nos museus, tanto de Londres como de Jerusalém e outros museus. São manuscritos, ok? Mas nós não temos, na verdade, o original da Bíblia. Não existe. Que chama-se autógrafo. Nós não temos. Não, esse aqui está mais próximo do original. Então, são exatamente cópia de 90 depois de Cristo, 100 depois de Cristo, 200 depois de Cristo. Então, se você falar assim, e nossa Bíblia também foi na verdade, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida, português. Então, a gente fala, não, a melhor linguagem de hoje, não, a melhor é NVI, não, o melhor é revisão atualizada, revisão e corrigida. A linguagem de hoje não é boa. A questão é que todas elas, se você observar, tem uma diferença na questão de algumas etimologias, de algumas palavras que você tem que estudar no hebraico, ver na língua original. Tem. Mas o sentido completo não muda. Entendeu? O sentido todo, o todo não muda. A mensagem não muda. O que muda exatamente são algumas palavras, entendeu? Exatamente dentro da sua etimologia, da sua morfologia, que muda exatamente porque são copistas, pessoas que fazem dessa forma. Mas pode ver que o sentido é o mesmo. A mensagem é a mesma. Então, eu tenho que levar em consideração esse quesito. Para mim, particularmente, se você perguntar qual é a Bíblia que o senhor mais usa, da tradução, eu gosto da NVI. Eu gosto da NVI. Né? Eu gosto da NVI. Eu gosto da tradução e atualizada. Uso também a linguagem de hoje também, que às vezes você lê uma passagem bíblica e parece que a escrita é difícil, né? Algumas palavras de entendimento. E eu pego outras bíblias para poder fazer uma comparação e ter um entendimento do todo. Então, se você perguntar para mim qual é a melhor, assim, para mim, eu gosto da NVI, ok? Mas não quer dizer que as outras estejam com problemas, né? Essa é a realidade. Pastor Marçal? Oi, amigo. O senhor falando aí como a gente interpretar, e falando nesse assunto aí, é igual o caso quando fala daqueles ladrões, né? Com Jesus na cruz. Quando a gente vai ler na palavra, o próprio Jesus fala assim, que ainda hoje estarás no reino do céu comigo, não é assim? Aí a gente vai ler mais na frente, aquelas mulheres vão ungir o corpo de Jesus e deparam com ele ressuscitado. Ela vai ungir, ele fala para ela, não me toques, que ainda não subi à destra do Pai. Quer dizer,
tinha 3 dias e ele ainda não tinha subido, mas lá atrás ele falou na cruz que ainda aquele dia o ladrão estaria com ele. É um erro também de copista ou é a gente que interpreta errado? É a interpretação equivocada, descontextualizada, entendeu? Descontextualizada. Nós temos que parar, meditar, analisar o tempo que ele falou aquilo, por que ele falou aquilo, qual é o significado daquilo. É por isso que nós temos que ter muita calma, né? Se eu falar para você que existe uma incompatibilidade do tempo ali, né? Que ele falou, hoje estarei, mas eu não fui. Então, você vai ter um problema aí. Entendeu? É que nem você queria questionar, era quantos anjos? Era um anjo, um fala 2 anjos, outro fala 1 anjo. É outra questão. Isso né? Então, quer dizer, isso não traz erro nenhum e nem incompatibilidade de entendimento. Né? Mas como foi escrito por as pessoas da época. Né? O fato existia. Então, nós temos que levar em conta a questão cronológica do tempo que ele falou aquilo, por que ele falou aquilo naquele momento. Aí vamos para o outro contexto. Então, todo texto tem que ser contextualizada dentro do pós-texto e do pré-texto. O antes, o depois e o dentro, de um todo. Isso requer, amado, um esforço nosso, né? Um esforço de entendimento. Porque às vezes nós queremos trazer essa resolução muito rápida. Não é isso, não entendi isso, né? Você se perde, entendeu? Mas a Bíblia toda, ela traz uma explicação plausível para essas passagens mais problemáticas, tá? Isso requer nós sentarmos, tomar um suco de maracujá, entendeu? Comer um bolinho, entendeu? Fazer alguma coisa de boa também, irmão, um churrasco, né? E conversando. Né? Tem que ter todo esse critério. Né? Churrasco é bom, viu? Só depois passar a pandemia. Vamos esperar passar a pandemia. Quem sabe vamos fazer uma reunião e fazer uma confraternização, então. Em nome de Jesus, meus amados. Em nome de Jesus. Bom, pode ser delivery. Mas delivery fica sem graça. O bom é você, povo, né? Tá junto com o povo. Pastor... tá junto com o povo, assando a carne lá e conversando. Isso aqui é bom. Bora deixar esse povo descansar, pastor. Tá certo. Tranquilo. Gente, então, na próxima aula, como vocês viram, nós terminamos com a dificuldade de queda de reunião, né? Tá mais feliz aí, Vilma? Entrar e sair. Então, eu fiquei aqui o tempo inteiro na retaguarda aqui, o pastor Marcel preferiu falar do que apresentar slides, mas tem esses recursos também. E, assim, o mais importante são essas leituras que o pastor está recomendando aí. Na minha opinião, pastor, se eu essa leitura extra, né? De repente, se eu fizesse assim, um debate, quem quer falar sobre tal tema, ia ficar mais dinâmica a aula. O senhor pastor, o que o senhor acha? Não, sim, é por isso que estou fazendo isso, porque eu sei que é muito maçante, né? As aulas assim não é fácil. Se você não tiver um leque mais aberto e for mais, assim, esse negócio muito de leitura é mais difícil. Mas nós vamos fazer. É tanto que eu falei para fazer essa leitura sobre essas figuras de linguagem que vai ser bem legal, entendeu? Não que isso, eu estou falando para você fazer de qualquer forma. Não leia, você vai gostar. Aí semana que vem nós vamos estudar cada um, nós vamos ler cada um desse aí. E vamos, na verdade, entender o que quer dizer cada um daquelas figuras de linguagem. É bem bacana. Porque tem até os exercícios. E, lógico, também eu acrescentando o livro de vocês também, que eu vou. Porque eu sou ruim de tecnologia, irmãos. Eu sou ruim de fazer slide. Eu não sei fazer essas coisas. Chega me dá até eu sou arcaico, eu sou da época Flintstones. Era as Flintstones para dar aula, entendeu? Vocês viram que eu sofri lá para dar aula lá na igreja, aquele negócio, entendeu? Não, mas vai dar tudo certo. Não, vai dar certo. Resposta aí, a Eleni está por aí ainda? Tô sim. Aí, Eleni, eu penso que essa complementação da leitura era o que você perguntou logo no início da aula. A aplicabilidade, né, da hermenêutica. Então, o pastor está falando que ele não é bom na tecnologia, mas eu vou falar uma coisa para o senhor tem a graça de falar. Eu já tinha falado para a Glaucia que eu não gosto das matérias, achava bobagem. Mas eu vou retirar o que eu falei, viu, Glaucia? Eu estou achando interessante, até falei demais.
Então, Não, o importante é isso, saber se comunicar. E o senhor está sabendo, não precisa de tecnologia, não. Eu acho que cada um tem o seu método, né? Sua forma, né? E se eu for forçar de outra forma, capaz de não fazer nada. Amém. Então eu vou nessa minha forma mesmo, nessa minha linha, né, com vocês. Eu creio que vai dar tudo certo, eu vou orientando vocês direitinho. Eu não quero que a aula se torne uma coisa muito pesada, chata, porque eu sei que não é fácil, né? A gente sabe que a gente já estudou muito, já estou muito em cadeira de escola e é complicado. Mas eu quero fazer a aula mais leve possível, com a participação de vocês, sabe? Se eu não puder responder, se eu não saber, eu vou estudar, trago para você na hora. Entendeu? Mas uma coisa eu lhe garanto, eu não vou lhe responder errado, sem saber, né? Então, vamos ficar bem à vontade entre nós todos, vamos participar, vamos trazer exemplos, isso é legal, a gente aprende assim, né? Meu método não é um método assim, muito cartesiano, fechado, não, é um método mais aberto, entendeu? Exploração de poder, tá certo? Deus abençoe Amém. vocês. Vou pedir o presbítero César para fazer a oração de finalização, amém? Amém. Amém, irmãos? Então vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por essa aula, por cada aluno que participou, pelo pastor Marcel que se dispôs a dar aula, que nós tenhamos uma semana abençoada, guarde as nossas vidas, as nossas famílias, nossos entes queridos, que nós possamos estar livres de todo mal, principalmente desse coronavírus. Livra-nos, Pai, para que nós possamos estar sendo abençoados na palavra e na família. Por isso, Deus amado, guarda nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, meus irmãos. Beijo no coração de vocês. Foi ótimo. Boa noite. Fiquem com Deus. Viu? Obrigada, pastor. Eu estou lá no Obrigado, grupo. Se vocês precisarem de alguma coisa, só me chamar no grupo, tá? Estou à disposição. Tá bom. Foi ótimo, pastor. Foi ótimo vocês também. Foi bom, tchau. Muito bom. Tchau. Tchau.